Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Radar Global. Se vocês apreciam análises aprofundadas sobre os grandes temas da geopolítica e defesa, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like. O vosso apoio é fundamental para continuarmos a trazer conteúdo relevante e detalhado. Vamos à matéria de hoje, que acende um alerta máximo no seio da Aliança Atlântica. NATO em alerta vermelho. Rutte adverte para a superioridade produtiva russa e instiga aumento drástico nos gastos militares diante de possível ameaça em médio prazo. Um alerta de proporções estratégicas ecoou pelos corredores da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, com o seu secretário-geral, Mark Rutte, a pintar um quadro sombrio e urgente sobre a capacidade industrial militar da Rússia e as suas implicações para a segurança do bloco ocidental. Em declarações que reverberaram por capitais aliadas e para além delas, Rutte não só destacou a espantosa velocidade com que Moscovo está a reconfigurar a sua produção bélica, superando em muito o esforço conjunto dos países membros da aliança, mas também aventou a possibilidade de um confronto direto com a Rússia num horizonte temporal de apenas 3 a 5 anos. Este cenário, antes considerado uma hipótese remota por muitos, ganha contornos de uma ameaça palpável, impelindo a NATO a reconsiderar fundamentalmente a sua postura defensiva e, crucialmente, o nível de investimento dedicado às suas forças armadas, com uma nova e ambiciosa meta de 5% do Produto Interno Bruto, PIB, a ser proposta para os gastos com defesa. A relação entre a NATO e a Rússia é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de cooperação cautelosa, desconfiança mútua e confrontos indiretos ao longo de décadas. Fundada em 1949 como um baluarte contra a expansão soviética na Europa durante a Guerra Fria, a NATO viu o seu propósito redefinido após o colapso da União Soviética em 1991. Seguiu-se um período de expansão da aliança para o leste, incorporando antigos membros do Pacto de Varsóvia e repúblicas bálticas, um movimento consistentemente visto por Moscovo como uma provocação e uma ameaça à sua esfera de influência. O século XXI testemunhou uma deterioração progressiva nas relações. Eventos como a Guerra Russo-Georgiana de 2008, a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, que levou à suspensão da cooperação prática entre a NATO e a Rússia, e, de forma mais dramática, a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, marcaram pontos de inflexão críticos. Esta última agressão russa não só redesenhou o mapa da segurança europeia, como também revitalizou a NATO, levando países tradicionalmente neutros, como a Finlândia e a Suécia, a procurarem a adesão ao pacto militar. No que tange aos gastos com defesa, a meta de 2% do PIB, acordada na Cimeira de Gales em 2014, após a anexação da Crimeia, tornou-se um ponto de referência, embora nem todos os membros a tenham consistentemente alcançado, gerando fricções internas, especialmente com os Estados Unidos, que historicamente arcam com a maior parcela dos custos de defesa da aliança. A guerra na Ucrânia, no entanto, serviu como um catalisador, impulsionando muitos países europeus a aumentarem significativamente seus orçamentos militares. A atual proposta de Rutte, elevando a fatia para 5%, reflete uma percepção de que a ameaça evoluiu de forma tão drástica que as medidas anteriores já não são suficientes para garantir a dissuasão e a defesa coletiva. A Rússia, por sua vez, tem investido massivamente na modernização de suas forças armadas nas últimas 2 décadas, focando no desenvolvimento de novas armas, na reorganização de suas estruturas militares e no fortalecimento de sua capacidade industrial de defesa, frequentemente operando numa economia de guerra que prioriza o setor militar sobre outros. As declarações contundentes do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, ocorreram durante uma conferência de imprensa que antecedeu uma importante reunião ministerial da defesa na sede da aliança, em Bruxelas. Rutte, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos e agora no leme da organização militar, foi explícito ao quantificar a disparidade na produção de material bélico. Os russos, neste momento, estão a reconstituir-se a um ritmo acelerado e a produzir 4 vezes mais munições em 3 meses do que toda a NATO num ano. Esta afirmação é particularmente alarmante quando se considera, como o próprio Rutte sublinhou, que a economia russa é aproximadamente 25 vezes menor do que a economia combinada dos países da NATO.
Tal desproporção sugere uma mobilização industrial russa em pé de guerra, com o Kremlin a direcionar recursos significativos para o seu complexo militar industrial, possivelmente à custa de outros setores da economia e do bem-estar da sua população. O alerta não se limitou à produção. Roots também abordou a janela temporal para uma potencial agressão russa direta contra território da NATO, estimando-a entre 3 a 5 anos. Por isso, temos de aumentar as nossas despesas com a defesa, o que inclui o comando e o controle e os sistemas de defesa aérea de longo alcance, para nos mantermos seguros caso os russos decidam atacar-nos dentro de 3 a 5 anos, declarou Root aos jornalistas, enfatizando a necessidade de uma preparação robusta e imediata. Esta nova e ousada exigência de que os aliados da NATO elevem os seus gastos com defesa da meta anterior de 2% para uns impressionantes 5% do PIB constitui o cerne da agenda, não apenas para a reunião ministerial em curso, mas também para a vindoura cimeira de líderes da aliança agendada para a Haia, nos Países Baixos, nos dias 24 e 25 de junho. A escolha de Haia, cidade natal de Root, para esta cimeira crucial, adiciona um peso simbólico às discussões. O secretário-geral foi enfático na sua mensagem de dissuasão. Putin tem de saber que, se tentar atacar os países bálticos ou a NATO, a nossa resposta será devastadora. A posição dos Estados Unidos, principal potência militar da aliança, foi reiterada por seu embaixador na NATO, Matthew Whitaker. Numa conferência prévia às reuniões ministeriais, Whitaker confirmou que Washington apoia firmemente a meta dos 5%, instando os aliados a demonstrarem progressos significativos nos orçamentos de defesa e um crescimento credível ano após ano. Embora o cronograma exato para atingir este ambicioso objetivo ainda não esteja definido, a expectativa americana é de que os aumentos comecem imediatamente. Whitaker salientou que o cerne da nossa mensagem é 5%. Cada aliado deve comprometer-se a gastar 5% do PIB. Curiosamente, Whitaker também ecoou um sentimento atribuído ao ex-presidente e potencial futuro candidato Donald Trump sobre a necessidade de pôr fim à guerra na Ucrânia, afirmando: "Esta guerra tem de acabar. O custo é muito alto para ambos os lados." Esta observação sublinha a complexa dinâmica em que o apoio à Ucrânia e o fortalecimento da NATO coexistem com o desejo, pelo menos em alguns setores da política americana, de encontrar uma resolução para o conflito. A discussão sobre um aumento tão substancial nos gastos militares, de 2% para 5% do PIB, acarreta inevitáveis e profundas implicações humanitárias e sociais para os países membros da NATO. A alocação de uma fatia tão significativa dos recursos nacionais para a defesa levanta o clássico debate: armas versus manteiga. Em muitos países, especialmente aqueles com sistemas de bem-estar social robustos ou que enfrentam desafios econômicos como inflação, dívida pública elevada ou recuperação pós-pandemia, desviar fundos para o setor militar pode significar cortes ou estagnação em investimentos em áreas vitais como saúde, educação, infraestrutura civil, pesquisa científica não militar e programas de assistência social. De médio e longo prazo, esta reorientação de prioridades orçamentárias pode exacerbar desigualdades sociais, comprometer o desenvolvimento sustentável e afetar a qualidade de vida dos cidadãos. A própria percepção de uma ameaça iminente, amplificada por declarações de altas patentes e pela intensificação da retórica militarista, pode gerar um clima de ansiedade e insegurança na população, impactando a saúde mental coletiva e a coesão social. Além disso, o foco na produção de armamentos e na prontidão para o combate pode desviar a atenção e os recursos de outras crises globais urgentes, como as alterações climáticas, pandemias futuras e a pobreza global. A indústria de defesa, embora possa gerar empregos, é altamente especializada e os seus benefícios econômicos nem sempre se traduzem em um desenvolvimento socioeconômico equilibrado. A situação na Ucrânia já demonstrou os custos humanos devastadores da guerra moderna. Milhões de deslocados e refugiados, cidades destruídas, um trauma geracional e um impacto ambiental significativo. A perspectiva de um conflito mais amplo envolvendo a NATO e a Rússia magnificaria estas consequências a uma escala inimaginável,
tornando a prevenção e a dissuasão, paradoxalmente através do reforço militar, um imperativo ainda maior, mas com custos sociais inerentes. Reações internacionais e posições de organismos. As declarações de Mark Rutte e a pressão americana por um aumento para 5% do PIB em gastos em defesa estão destinadas a gerar um intenso debate dentro da própria NATO e provocar reações diversas no cenário internacional. Dentro da aliança, é provável que os países do flanco oriental, como Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, que se sentem mais diretamente ameaçados pela Rússia, apoiem veementemente a proposta. Muitos desses países já excedem a meta dos 2% e têm vindo a defender um reforço militar mais significativo. Contudo, em outros membros, particularmente na Europa Ocidental e Meridional, onde a percepção da ameaça russa pode ser menos imediata ou onde as restrições orçamentárias são mais severas, a meta dos 5% poderá ser recebida com ceticismo ou mesmo resistência. Governos podem enfrentar oposição interna significativa para justificar um aumento tão drástico, especialmente se isso implicar cortes em serviços públicos populares. Organizações da sociedade civil e movimentos pacifistas certamente intensificarão suas campanhas contra o que consideram uma escalada militarista e um desvio de recursos essenciais. A Rússia, por sua vez, previsivelmente condenará as declarações de Rutte e a proposta de aumento dos gastos da NATO, enquadrando-as como mais uma prova das intenções agressivas do Ocidente e como uma justificativa para suas próprias ações e postura militar. Moscou provavelmente negará qualquer intenção de atacar países da NATO e acusará a aliança de alimentar uma espiral de tensão e uma nova corrida armamentista. Outras potências globais, como a China, observarão atentamente esses desenvolvimentos. Pequim poderá ver o aumento da pressão sobre a Rússia e o foco da NATO na Europa como uma dinâmica que, por um lado, enfraquece um parceiro estratégico, Rússia, mas, por outro, desvia recursos e atenção ocidentais da região Indo-Pacífico. Organismos internacionais como as Nações Unidas poderão expressar preocupação com a escalada da retórica e o aumento dos gastos militares globais, apelando ao diálogo e à diplomacia para resolver as tensões. Organizações não governamentais focadas em desarmamento e direitos humanos também se manifestarão, alertando para os perigos de uma militarização excessiva e para o impacto nos direitos humanos e no desenvolvimento. A concretização da meta de 5% do PIB para a defesa pelos membros da NATO enfrenta desafios consideráveis e acarreta múltiplos desdobramentos potenciais. Primeiramente, a viabilidade política e econômica de tal aumento é questionável para muitos aliados. Mesmo que haja um consenso sobre a gravidade da ameaça, a tradução disso em compromissos orçamentários firmes e sustentados será um processo árduo, especialmente em democracias onde os governos são sensíveis à opinião pública e às necessidades sociais. Caso a meta seja amplamente adotada, mesmo que de forma gradual, isso representaria uma transformação massiva nas economias e sociedades dos países da NATO, com um reaquecimento significativo da indústria de defesa. Poderíamos assistir a um aumento da investigação e desenvolvimento de novas tecnologias militares, a expansão das capacidades produtivas e a um realinhamento das cadeias de suprimento para garantir a resiliência do setor. Contudo, isso também poderia exacerbar as tensões com a Rússia, alimentando uma corrida armamentista ainda mais intensa e perigosa, reminiscentes dos períodos mais sombrios da Guerra Fria. O risco de erros de cálculo e escaladas acidentais aumentaria proporcionalmente. Se, por outro lado, houver uma adesão limitada ou apenas retórica à meta dos 5%, isso poderia expor divisões dentro da aliança e potencialmente minar a sua credibilidade dissuasora aos olhos de Moscou. Os Estados Unidos poderiam intensificar a sua pressão sobre os aliados europeus para que assumam uma maior responsabilidade pela sua própria segurança, como sugerido por Whittaker, o que poderia levar a reconfigurações na partilha de encargos dentro da NATO. A guerra na Ucrânia continuará a ser um fator determinante. O seu desfecho ou a sua evolução influenciarão diretamente a urgência e a determinação dos membros da NATO em relação aos seus compromissos de defesa. Um prolongamento do conflito com ganhos russos poderia acelerar os investimentos, enquanto um cessar-fogo ou uma resolução diplomática, ainda que improvável no curto prazo, poderia arrefecer parte do ímpeto. Independentemente disso, a Europa parece ter entrado numa nova era de rearmamento e de confronto geopolítico latente,
cujas consequências se desdobrarão ao longo dos próximos anos, moldando a política internacional, a economia global e a vida de milhões de pessoas. A capacidade da NATO de se adaptar a este novo paradigma, mantendo a coesão interna e uma estratégia de dissuasão eficaz, será testada como nunca antes. As advertências do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, não são meras palavras ao vento, representam um sério chamado à realidade para as nações ocidentais. A revelação de que a Rússia, apesar de uma economia significativamente menor, está a superar drasticamente a produção de munições da aliança e a reconstituir suas capacidades militares a um ritmo alarmante, juntamente com a previsão de um possível confronto direto em poucos anos, redefine o panorama da segurança euroatlântica. A proposta de elevar os gastos com defesa para 5% do PIB é um testemunho da gravidade da situação percebida, sinalizando uma potencial mudança de paradigma na postura defensiva do Ocidente desde o fim da Guerra Fria. Os próximos meses, especialmente a Cimeira de Haia, serão cruciais para determinar se os aliados conseguirão forjar um consenso em torno desta ambiciosa meta e traduzi-la em ações concretas e sustentadas. As decisões tomadas não só definirão o futuro da NATO e a sua capacidade de dissuadir agressões, mas também terão profundas implicações econômicas, sociais e geopolíticas globais. O mundo observa atentamente se a Aliança Atlântica demonstrará a unidade e a determinação necessárias para enfrentar o que considera ser o seu desafio mais significativo em gerações, no momento em que a estabilidade e a paz no continente europeu parecem cada vez mais frágeis. A mensagem é clara: a complacência não é uma opção, e o tempo para fortalecer as defesas pode estar a se esgotar rapidamente.